Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de administração de recursos materiais e patrimoniais. Hoje nós vamos falar sobre modelos de estoques. Então, nós abordamos um primeiro modelo, que é o modelo de reposição contínua ou lote padrão. Esse é um modelo que nós já estamos trabalhando ao longo das nossas aulas, que é o conhecido modelo também do ponto de pedido. Esse modelo ele consiste em emitir um pedido de compras sempre que o nível de estoque atingir o ponto de pedido, como nós já vimos. Então, a quantidade comprada pode ser igual ao lote econômico de compras ou outra, a critério do administrador de materiais, ok? Então, nós temos para esse modelo de reposição contínua parâmetros que são os principais: o lote econômico de compras e o ponto de pedido. Então, vale a pena lembrar de algumas relações que nós já vimos nas nossas aulas, considerando estoque máximo, considerando estoque médio, o ponto de pedido, e acrescentamos duas outras, que é o intervalo entre pedidos, que nós fazemos 1 sobre n, onde n é o número de pedidos que nós fazemos, ok? E o n ele é calculado, como nós já vimos, o consumo dividido pela quantidade ou pelo lote, ok? Bom, então nós temos um exemplo que vocês podem acompanhar com a gente, onde o componente P22 é um item de estoque comprado por uma companhia. Como a sua demanda é de 500 unidades por mês, a empresa mantém um estoque de segurança de 80 unidades, ok? E a entrega é efetuada em 5 dias úteis. Supondo que as compras sejam feitas em lotes de 2.000 unidades, vamos determinar todos os parâmetros de estoque correspondentes a esse modelo. Então, vamos supor um mês de 20 dias úteis para essa resolução, ok? Então, se nós recuperarmos aí as informações do nosso problema, nós temos um estoque de segurança de 80 unidades, uma demanda de 500 unidades por mês, uma quantidade de pedido de 2.000 unidades e um tempo de pedidos de 0,25 mês. Nós estamos transformando 5 dias em percentual, considerando um mês de 20 dias. Ok? Se nós fizermos os cálculos utilizando as equações que nós já temos, nós chegamos aos seguintes resultados, conforme vocês podem acompanhar na nossa tela. Ok? O outro modelo que nós vamos abordar na nossa aula é o de reposição periódica ou de intervalo padrão, né? Esse modelo ele consiste em emitir os pedidos de compra em lotes em intervalos de tempos fixos. Então, utiliza-se a demanda e tempo de atendimento médio para fazer o cálculo, nós vamos entender daqui a pouco com o exemplo, e o risco de ficar sem estoque passa a ocorrer nesse modelo após a emissão do pedido de compras, porque você estabelece um intervalo entre pedidos fixo, o que não acontece com o outro modelo que você pede sempre que chega num determinado nível de estoque. Nesse caso, eu posso ter, por exemplo, no modelo de reposição periódica, fazer compras, fazer pedidos de um determinado item a cada semana ou a cada 15 dias ou mensalmente, de acordo com a política da empresa, ok? Os parâmetros do modelo, então, que nós estamos trabalhando de reposição periódica é o estoque máximo e o intervalo entre pedidos, como nós vamos ver aqui, tá? Então, o intervalo entre pedidos fixos nós chamamos de IP. A quantidade que nós vamos pedir, né, ela é o estoque máximo menos o nível de estoque que nós temos. Na verdade, nós podemos utilizar também o lote econômico de compras quando não se tem um valor inicial. A princípio, chegou naquele dia de fazer o pedido, eu vou ver qual é o meu nível, qual é o máximo de estoque que eu posso ter e peço a quantidade que vai ser a diferença entre essas duas variáveis. O meu estoque máximo, a gente já viu que ele é dado pelo estoque de segurança mais a quantidade, ou lote, ok? O meu intervalo entre pedidos é 1 sobre n. O n é dado pela quantidade dividido pela demanda, o meu lote dividido pela demanda, ok? Para que vocês entendam, nós temos um exemplo, né? Que é um item de demanda independente,
é consumido a uma razão de 600 unidades por mês. A empresa acha prudente manter um estoque de segurança de 150 unidades. O custo de preparação é de R$ 42,00 por pedido e os custos de carregamento de estoques, como nós já vimos em aulas anteriores, são de 20 centavos por unidade por mês, ok? Então, os custos independentes são desprezíveis, então nós não vamos considerar. Então, a ideia aqui é definir os parâmetros do modelo do intervalo padrão. Separando aí as nossas variáveis e fazendo os cálculos, nós temos, né, a quantidade que eu vou comprar, que é o lote econômico de compra, já que eu não tenho uma quantidade inicial do nível do meu estoque, ok? Então, eu faço, utilizando as variáveis, a conta do lote econômico de compras, que vocês podem acompanhar na nossa tela, o estoque máximo, ok? O meu intervalo entre pedidos e o intervalo em que eu vou emitir cada pedido de compras. Nesse caso, então, eu vou emitir pedidos a cada 25 dias, considerando as variáveis que eu apresentei no nosso exemplo. Ok? Bom, nós temos algumas considerações a fazer, né? Então, essas considerações são importantes para que vocês entendam um pouco a diferença desses dois modelos que nós apresentamos, o de lote padrão e o de intervalo padrão. Então, no modelo de lote padrão, ajustar o tamanho do lote em função das necessidades do espaço de armazenagem e melhores condições de transporte é interessante, porque muitas das vezes você tem o cálculo de um lote econômico de compras, por exemplo, que não leva em consideração essas variáveis, ok? Além disso, no modelo do intervalo padrão, o intervalo entre pedidos deve ser arredondado para múltiplos inteiros de semanas, quinzenas, meses, trimestres, por exemplo, tá? Dessa forma, acaba confundindo e limitando o seu controle, ok? E uma observação que nós devemos fazer é que, na verdade, nenhuma empresa ela é obrigada a escolher ficar fixa em um determinado modelo. Ela pode utilizar os dois modelos, né? Combinando os dois para um mesmo item, por exemplo, em determinadas épocas, um modelo é mais adequado a um item do que outro, ou ainda combinando os modelos para itens diferentes. Então, por exemplo, os itens do grupo A utilizam o modelo do lote padrão e os itens B e C utilizam reposição periódica, por exemplo, né? Então a empresa pode escolher aquele modelo que mais se adeque em relação às suas necessidades, podendo ter sistemas híbridos para um mesmo item ou para itens diferentes conforme a sua classificação, por exemplo, na curva ABC. Ok? Então é isso, chegamos ao final de mais uma aula, agradecemos a atenção de todos. Não se esqueçam dos links importantes da nossa disciplina, que são o blog da disciplina, o canal do YouTube e o e-mail do professor. Não se esqueça também do nosso método de estudo que nós comentamos na nossa primeira aula. Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça os testes de conhecimento e, se tiver alguma dúvida, volte ao início. Persistindo as dúvidas, você pode mandar e-mail que nós vamos ter o prazer de tirar as suas dúvidas. Ok? Muito obrigado a todos e bons estudos!